Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Irena, sou terapeuta emocional TRG. E hoje eu vim aqui conversar com vocês para falar de alguns fatos interessantes que a terapia acaba desvendando em relação à nossa vida, em contato com amizades, com outras pessoas. Eu vou começar contando primeiro a minha história, o que aconteceu na minha infância. Quando eu tinha, em média, uns 12 anos, aconteceu um fato na escola onde eu tive problemas com as minhas amizades, minhas colegas, e eu fiquei sozinha. As minhas amizades, todas, se afastaram e eu me recolhi. Fiquei sozinha, me afastei de todo mundo. Foi mais ou menos do meio ano até o final do ano. E eu fiquei muito triste com aquela situação. Enfim, se aproximando ali, perto do final do ano, eu comecei a fazer amizade com uma menina. Então a gente foi ficando amiga. Nesse meio tempo, devido a esses problemas que eu estava enfrentando lá na escola, tinha uma outra menina que ela costumava caçar briga, complicação, se complicar com as outras crianças da escola. Tipo, ela focava em alguns e ela ia lá importunar. E dessa vez eu fui a sorteada dessa garota que importunava os colegas, E ela veio me importunar e essa amiga, que eu comecei a fazer essa nova amizade, me defendeu. Eu ali naquele momento, devido a tudo que eu tinha passado com as minhas colegas, com as minhas amizades, e enfim, na minha vida pessoal, que naquele tempo eu não tinha conhecimento disso, eu fiquei assim, surpresa, fiquei muito feliz, No caso ali eu senti que ela me protegeu, que ela deu me senti protegida, me senti amparada por ela naquele momento. Depois disso, a partir daí, a gente já estava começando uma amizade, a partir daí eu só faltei jurar fidelidade a essa amizade. Ficamos muito amigas de frequentar a casa uma da outra. A gente sempre teve uma amizade bem legal. Mas como toda a amizade não é uma via de mão única, Todo tipo de relacionamento possui uma via bilateral, é uma via de mão dupla. Quando só um faz a sua parte no relacionamento, seja ele qual for, esse relacionamento tende a fracassar, tende a se extinguir. E nessa amizade, não que ela não fosse uma boa amiga, ela sempre foi uma ótima amiga, porém, sempre eu me doava mais. Foram passando os anos, foi passando, e a amizade cada vez mais foi... Claro, a gente vai amadurecendo, vai ficando adulto e vai se afastando. Só que eu sempre tive muito cuidado com isso, para não se afastar, para manter aquele contato, porque para mim ela sempre foi uma amiga, uma legítima irmã, E acredito que eu, até certo momento, fui para ela também. Acredito que, com o passar dos anos, ela amadureceu e eu não. Eu fiquei congelada. Aí que vem a situação. Quando a gente costuma atrair e fazer parte de relações onde somente a nossa via, está surtindo efeito, só a gente está sendo amigo, só a gente se doa mais, fica em desequilíbrio. Então, passou esse momento, só que eu nunca me importei com isso. Eu sempre me doei, continuei procurando. Só que no momento em que eu parasse de alimentar aquela amizade com certeza, iria às ruínas, deixaria de existir. E eu não, eu sempre me esforcei muito para manter essa amizade. E essa amiga, devido ao amadurecimento dela, eu fui percebendo que ela foi tendo atitudes daquela amiga que eu esperava, de contar certas coisas da vida que eu partilhava, Eu partilhava porque eu queria, eu achava que ela também deveria, fazer aquilo comigo. E até algumas pessoas da família diziam, eu acho bom tu largar de mão, porque só tu é amiga
amiga, né? E eu dizia, não, o que importa é o que eu faço. E eu não me importava em me doar daquela maneira, desde que eu comecei a fazer a terapia. Comecei a fazer a terapia TRG e num belo, né, num fato ali de um ciclo, passando as lembranças, né, me veio uma lembrança desse dia que eu falei antes, daquela menina que ela veio me importunar e essa minha amiga, na época, me protegeu. Me veio um ciclo, o entendimento de que, devido a situações de abandono que eu sofri na infância, abandono, abrindo um parênteses, que uma criança, como ela generaliza tudo, tipo, às vezes só o fato da mãe ou do pai sair para o trabalho, deixar em casa e a criança querer ficar mais tempo com o pai e com a mãe, por exemplo, como foi no meu caso, né, que a minha mãe se retirava e eu queria que ela ficasse mais comigo, ela indo embora, para mim aquilo já era como um abandono, porque foi o que eu vi na terapia, o que foi me mostrado assim, nas minhas lembranças, né? Então, devido esse abandono, a rejeição, né, por parte do pai biológico, que no caso não me assumiu quando eu era criança, essa rejeição, esse abandono, essa desproteção pelo fato de problemas na escola, que ninguém tipo ia lá ver, ia lá me ajudar a resolver. E essa menina fez isso, nesse momento, a minha carência afetiva em relação a essas questões emocionais que eu falei, fizeram com que eu, ficasse muito apegada naquilo ali. Porque quando a gente tem um fato, como que nem eu disse, abandono, rejeição, algum tipo de dor emocional, a gente fica congelado naquela fase. Então eu estava congelada naquela fase em relação ao abandono, em relação à rejeição e aquela desproteção na escola. Eu foquei nisso, nessa amizade. Foi passando o tempo, eu fui ficando adulta, né? A gente foi crescendo e eu fiquei congelada naquela fase. Ela acabou amadurecendo normalmente, foi ficando adulta, foi cuidando da vida dela e eu sempre focada naquele voto de fidelidade, de gratidão, naquela parte que eu fiquei congelada da infância. E ali foi me mostrado que o único móvel que levava aquela amizade até onde foi, que foi a via de mão única, que só eu levei, foi em relação a isso. Então, durante a terapia, eu reprocessei, né? Foi reprocessado, no caso a terapeuta, né? Me auxiliou, eu reprocessei aquele abandono, aquela rejeição, aquela desproteção, foi me trazido o entendimento da situação e eu vi, começou, né, nos outros ciclos, virem quantas situações que somente eu estava sendo amiga, né? Quantas vezes só aquela amizade no momento que eu deixei de nutrir ela simplesmente desapareceu, ela terminou. Então, a importância da terapia para os nossos relacionamentos, muitas vezes a gente não tem aquela troca que a gente espera da pessoa e a gente acaba culpando ela. Não, porque eu me dou tanto, eu sou tão amiga, eu amo tanto, né, meu namorado, enfim, eu me dou tanto para minha família, me dou tanto para essa amizade e eu não recebo isso em troca e isso me deixa triste. Muitas vezes, na maioria das vezes, é algo em nós que faz com que a gente se apegue nessa carência e acabe se doando a mais. A pessoa, ela está seguindo o caminho dela e muitas vezes por educação, ela tolera a gente, né? E a gente, às vezes por dívidas de gratidão, por estar congelado naquela carência, naquela rejeição, naquele abandono, então quando alguém nos dá aquilo que nos carece, a gente acaba ficando fechadinho, né? E não enxergando a realidade dos fatos. Então, eu gostaria, né, de compartilhar com vocês esse fato que eu achei muito interessante relacionado à minha vida. Aconteceu um outro fato que também não foi comigo, mas de uma moça e que fecha muito com essa minha história também, que eu resumi para vocês. De uma moça que aconteceu um fato na escola, que ela caiu, algo assim, e todo mundo riu dela. Ela se sentiu envergonhada, mas achou graça também. Passou o tempo, né? Ela tinha uma amiga também, muito amiga. Passou o tempo
quando ela fez a terapia e fez o reprocessamento daquela lembrança, ela visualizou que aquela amiga não apenas riu do que aconteceu com ela. Aquela amiga, na verdade, humilhou ela. Só que ela, como estava presa, congelada naquela carência, ela não percebia isso. Então, muitas vezes, como a gente está congelado num fato, a gente acaba atraindo pessoas e situações que a gente acaba não observando o tratamento daquela pessoa e o jeito que ela age conosco. Nós, pela cegueira, da carência, daquela necessidade de se sentir amado, se sentir acolhido, a gente acaba muitas vezes aturando situações e tratamento das pessoas sem se tocar disso. E a gente acha que está sendo bem tratado, ou a gente não se importa muitas vezes. Então eu gostaria de compartilhar essas duas situações com vocês. Espero que faça sentido.